gente, tudo bem? Então a gente vai falar hoje, estamos aqui para mais uma aula, né? A gente vai falar sobre população, um assunto muito importante quando a gente está falando de Enem, qualquer outro vestibular que vocês pretendam fazer, tá? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está falando de população é definir, claro, o que é uma população. Uma população é um grupo de pessoas que habitam o mesmo território. Uma definição bem simples, ou seja, eu vou pegar um território, tem um território qualquer, e vou contar quantas pessoinhas tem dentro desse território, tá? Então eu vou ver quantas pessoas, 10, 15, 20, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, e eu posso definir o território que eu quiser a partir disso. Por exemplo, se eu quiser pegar o município do Rio de Janeiro, eu vou pegar o município do Rio de Janeiro, vou olhar quais são os limites territoriais dele, e a partir daí eu defino a população que habita ali dentro, 8 milhões de habitantes mais ou menos. E aí posso ir aumentando ou diminuindo esse território. Claro, posso pegar para um bairro e ver a população de um bairro, eu posso pegar de um país como o Brasil, ver a população de um país e do mundo, enfim, o território. Eu vou definir o território, vou escolher qual território eu quero analisar e a partir daí eu contabilizo a população desse território, tá? E outro conceito importante quando a gente está falando de população é entender o que é densidade demográfica. Porque é a densidade demográfica que vai dizer para a gente se um país, um território, né, no caso, é povoado, tá? Se é povoado ou não. E o que eu quero dizer com povoado ou não? Se a população está bem distribuída no território ou não. Eu tenho um país A e eu tenho um país B, tá? Suponhamos que eles têm a mesma população aqui de pegar a população do Brasil que está aqui do lado, que eu já vou falar disso, 290 milhões de habitantes. No país A, minha população está distribuída quase toda desse lado aqui, tá? Eu tenho pouquíssimos pontos em outros lugares do território. Já na população B, ela tá, por ele ser menor, ela está bem distribuída no território quase todo. Então aqui eu vou ter um país muito povoado, bem povoado, e aqui um país que não é tão povoado assim. Então eu vou entender se um país é povoado ou não a partir da densidade demográfica, de um cálculo. E como é que eu faço esse cálculo? Eu vou pegar a população total de um território, o território que eu estou querendo analisar, claro, e vou dividir pela área do território. Ou seja, eu vou pegar a população dividido pela área. Simples. Brasil, por exemplo, 209 milhões de habitantes, 209 milhões e meio de habitantes aproximadamente, e 8 milhões e 515 mil quilômetros quadrados também aproximadamente, tá? E a gente vai ter uma média, uma densidade demográfica aqui de 24,6 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Ou seja, em média no Brasil, a cada quilômetro quadrado eu tenho 24,6 habitantes. Isso não é uma densidade demográfica tão alta. O Brasil é um país que tem lugares onde tem baixíssima concentração populacional, como por exemplo na região da floresta amazônica, a gente tem uma população bem baixa assim, e a gente tem uma população muito concentrada no litoral brasileiro, no sudeste e no sul do Brasil, tá? Que são regiões mais desenvolvidas. A gente analisa em outro momento, quando a gente vai falando de migrações e entender, porque a gente vai entender a distribuição dessa população no território, tá? Nesse momento a gente quer apresentar só esses conceitos iniciais para vocês e essas definições que também são importantes para entender todo o resto. Bom, então seguindo, a gente tem algumas teorias populacionais que são muito importantes, tá? A mais famosa, que é a teoria malthusiana ou teoria de Malthus, ele afirmava que a população sempre cresceria ou crescerá mais rápido que a população, que a produção de alimentos, tá? Então tem aqui a famosa, a população vai crescer em PG e a produção de alimentos vai crescer em PA, ou seja, a população vai crescer muito mais rápido do que a produção de alimento. Com isso ia faltar comida para alimentar a quantidade de pessoas existentes, tá? E o número de pobres ou de pessoas famintas, pessoas que passam fome aumentaria. Então eu tenho aqui o gráfico para mostrar que a gente tem a produção de alimentos crescendo de forma linear até chegar num limite, que é o limite territorial. Claro, ele imaginava, você tem um território onde é possível plantar, depois você tem água, claro, você vai plantar só até onde você tem o território, então você tem um limite físico ali do território. Já a população não, ela cresceria muito mais rápido, de forma muito mais sem limite do que o território, tá? Então ele teria aqui essa linha vermelha mostrando a produção de alimento crescendo de forma um pouco mais lenta, e aqui a população crescendo de forma mais acelerada, até que a gente ia ter um momento de interseção, que a população ia ser bem maior que a produção de alimento, então não ia ter comida para todo mundo, tá? E aí, consequentemente, eu ia passar a ter problema de fome de forma mais frequente. Tudo bem? Por que essa teoria foi muito criticada e, enfim, ela caiu por terra com o passar dos anos? Porque Malthus ele não contava com a revolução agrícola,
tá? Que foi muito importante. Hoje a gente produz muito alimento, a quantidade de alimento que é jogada fora do mundo é muito alta. Então o problema da fome não é mais explicado pela produção ou não de alimento, porque se produz alimento. O problema está na distribuição desse alimento pela população, tá? Que é uma distribuição, assim como a distribuição de renda, muito irregular no mundo todo. O Brasil, então, tem uma grande característica ruim nesse ponto. A gente é um país que tem uma desigualdade de renda muito, muito forte. E aqui a lógica é basicamente a mesma. Tá? Eu tenho uma desigualdade de distribuição de comida muito, muito irregular no mundo. Tem uma desigualdade muito grande. E isso vai gerar fome, claro. Mas o problema não é mais na produção de alimentos, e sim na distribuição de alimentos, tá? Nessa distribuição mais igualitária de alimentos. Porque a gente não tem problema de produção? Porque a gente tem tecnologia para suprir a falta de território, digamos assim. Não que falte tanto, mas a gente tem tecnologia para isso. A gente tem insumos, formas de acelerar a produção, que são coisas que a gente pode discutir em outro momento, mas a gente tem hoje tecnologia suficiente para superar essa questão que Malthus dizia lá atrás. Malthus a teoria de Malthus é do século 17, se eu não me engano. 17 não, 18. Então era uma outra realidade que ele não previu, essa questão da mudança dessa mudança no processo agrícola, tá? Dessa evolução agrícola. Então essa é a principal teoria, a teoria malthusiana. A gente tem uma teoria que bebe em Malthus, que é a teoria neomalthusiana. A teoria neomalthusiana propõe o resgate dessas ideias de Malthus com o diferencial de que agora o Estado deveria estabelecer medidas de controle de crescimento da população, ou seja, o Estado devia atuar de forma mais efetiva no controle de natalidade, tá? Principalmente pela disseminação de métodos anticoncepcionais. Então, para os neomalthusianos, o desenvolvimento da qualidade de vida e da economia de um país ou região perpassava necessariamente pelo controle da população, ou seja, a população tinha que ser controlada de fato. Eles apontam que as causas da miséria da população mais pobre são, entre outros fatores, associados com um elevado número de filhos por família. Ou seja, o Estado tinha que controlar a população. Por que isso? Porque quanto mais filhos as pessoas faziam, mais pobres elas ficavam, tá? Então o Estado tinha que atuar como um controlador, que a pobreza vinha do fato de as famílias menos instruídas, enfim, terem um número mais elevado de filhos. Então o que o Estado tinha que fazer? A ideia dos neomalthusianos. O Estado entra e dissemina métodos contraceptivos, métodos anticoncepcionais e faz controle de fato da população, assim como fez a China, não por esses problemas em si, mas por uma população muito grande. Durante muito tempo a China fez esse controle estatal da população, tá? De número de filhos, você podia ter um filho por casal, enfim. Então os neomalthusianos propunham isso. Por quê? Quanto mais filhos as pessoas têm, mais o Estado vai gastar com saúde, com educação. O Estado vai ter um número de gastos cada vez maior por causa da quantidade de pessoas, tá? E por isso não vai ter riqueza para distribuir para todo mundo. Então essa era a teoria neomalthusiana, que também não é bem aceita, assim. Na verdade é refutada por vários motivos. Um deles é o mesmo do malthusiano lá, né? Só que analisando diferente. Aqui é dos recursos mesmo, é da má distribuição de recursos, de que o Estado tem força e potencial e o mundo tem potencial financeiro para ajudar populações mais carentes. E que não é por isso, a gente vai ver agora na próxima teoria, que a gente tem um número de filhos tão grande por pessoas, tá? Não é porque por essa questão do Estado. Bom, outra teoria populacional que a gente tem é a teoria reformista, que segundo os reformistas, que vai se contrapor à teoria neomalthusiana, tá? E malthusiana também, uma produção jovem e numerosa, uma população, jovem e numerosa, em virtude de elevadas taxas de natalidade, ou seja, porque nascem muitas pessoas, não é causa, mas é consequência do subdesenvolvimento. Nos países desenvolvidos, onde o padrão de vida da população é alto, o controle de natalidade ocorre paralelamente à melhoria da qualidade de vida de uma população e espontaneamente, essa é uma palavra muito importante, de uma geração para outra. O que é isso? Nos países subdesenvolvidos, as mulheres não têm tanta abertura no mercado de trabalho assim, são países que não têm tantos empregos de uma forma geral, tem mais problemas em saúde, em formação, enfim. E consequentemente, por consequência dessa estrutura menos estruturada, ficou estranho, mas é isso, de uma estrutura menor e menos imponente,
as pessoas acabam tendo mais filhos. Então, a quantidade de filhos por mulher, a taxa de natalidade mais alta, é uma consequência do subdesenvolvimento, e não a causa do subdesenvolvimento, como diziam os neomalthusianos. E que com o desenvolvimento acontecendo, o controle de natalidade não seria imposto pelo Estado, mas sim ele acontecer de forma natural. Tá? Como assim? Por exemplo, a mulher entrar no mercado de trabalho foi um dos principais fatores para a diminuição da taxa de fecundidade no mundo. A mulher entra no mercado de trabalho, logo ela vai querer ter uma quantidade de filhos menor, tá? E isso vai gerar naturalmente ou espontaneamente, principalmente, uma diminuição na taxa de natalidade, tá? E consequentemente, quando você tem uma taxa de natalidade menor, você vai ter uma distribuição de renda um pouco melhor, tá? Não que o problema seja a quantidade de filhos, o problema está principalmente na distribuição de renda, mas que com o desenvolvimento e com uma estrutura melhor dos países, essa taxa de natalidade diminuiria e consequentemente os gastos estatais também diminuiriam, tá? Mas a ideia não é o Estado fazer isso de forma imposta, tá? Exigindo controle de natalidade, exigindo que as pessoas, por exemplo, fazendo como a China fez, de limitar o número de filhos. A China fez por outro motivo, a China fez por uma população muito grande, tá? Exigindo que você tenha um filho no máximo e fazendo várias exigências e tomando várias medidas fortes e contundentes em relação a isso, mas que o Estado proporcione uma vida melhor para as pessoas e, consequentemente, essa vida melhor que o Estado vai proporcionar, mais acesso à saúde, educação, escola, inclusive a métodos contraceptivos e principalmente informação sobre estrutura familiar, sobre essa noção de distribuição melhor da família, faz e vai resultar num país numa taxa de natalidade um pouco menor, tá? Bom, e como é que a gente divide a população, já que a gente está falando dela? A partir de uma estrutura etária. Estrutura etária é estrutura de idade, tá? Então, a estrutura etária é a divisão da população por idade, em 3 grupos, principalmente. A gente tem os jovens, que vão de 0 a 19 anos, os adultos, que vão de 20 a 59 anos, e os idosos, que vão de 59 a 60 anos. A gente tem aqui uma pirâmide etária que vai representar isso, uma pirâmide de idade. De um lado, homens, de azul, do lado direito aqui, as mulheres, de vermelho, tá? E aqui as idades do lado, até 19. A gente tem o que a gente chama de jovens, tá? Até 59 a gente tem os adultos. E no topo da pirâmide acima, de 59 a 60, não, desculpa, tá errado no slide aqui, tá, gente? É de 59 para cima, de 60 para cima. Ficou errado aqui os idosos, mas tudo bem, acontece. Então os idosos são de 60 anos para cima, tá? Então, deixa eu riscar aqui. Idosos são de 60 para cima aqui, ó. Fechou então. Então os idosos são de 60 anos para cima, tá? E a gente tem aqui a pirâmide etária porque tem esse formato de pirâmide, com uma base maior e um topo um pouco menor. Nascem mais pessoas do que morrem, tá? Mas isso é uma característica típica, a gente vai ver agora já de um país que não tem uma estrutura populacional tão evoluída assim, tá? Que tem uma característica populacional de subdesenvolvimento. Aqui a gente tem a pirâmide que está como exemplo aqui, é a pirâmide do Brasil em 1970, tá? Então vamos lá, entender o que a gente está falando dessas pirâmides aí. A gente tem a transição demográfica. O que é transição demográfica? Aqui em 5 estágios, a maior parte dos lugares fala em 3, mas eu trouxe em 5 para a gente mostrar o exemplo, mas eu vou falar dos 3. Bom, o que é uma transição demográfica? A população ela tem um perfil, com uma característica de idade, de distribuição por idade principalmente, tá? E eu vou ter uma evolução disso no tempo. E a população, claro, ela é dinâmica, ela vai também mudar e ela vai ter, enfim, a gente viu lá no slide anterior, por exemplo, a entrada da mulher no mercado de trabalho diminui a taxa de fecundidade. Isso vai ter consequência na estrutura etária. Eu vou ter menos crianças nascendo, a minha pirâmide vai mudar um pouco, meu perfil da população. Eu vou ter uma melhoria na saúde, então as pessoas vão ter uma expectativa de vida um pouco mais alta. Também vai interferir no formato da minha pirâmide lá. A gente vai ver que essa pirâmide vai mudar, tá? Mas vamos lá então, a gente tem 5 estágios aqui, mas os 3 principais são esses que estão sublinhados aqui, tá? A partir do 4º estágio a gente tem uma retomada, eu vou falar deles quando chegar lá, mas a gente tem que focar principalmente nesses 3 estágios aqui, beleza? Estágio 1, estágio 2 e estágio 3, tá? Aqui eu tenho um gráfico, linha de nascimento, essa verdinha, a linha de mortes, da taxa de mortalidade, né? Que é essa linha
azul. Entre elas eu tenho o crescimento. O crescimento de uma população é a diferença das pessoas que nascem e as pessoas que morrem, tá? E aqui eu tenho o total da população, uma linha de total da população, subindo aqui. Vamos lá então, e aqui as fases. Numa primeira fase, eu tenho altos números de grandes números de nascidos, tá? Nasce muita gente, a taxa de natalidade é alta, mas a taxa de mortalidade também é muito alta, porque não tem acesso à saúde, enfim. Então eu vou ter um crescimento da população, a população estável, que não vai crescer tanto, porque por mais que nasça muita gente, essa população não tem acesso à saúde, tanto acesso à saúde assim, então consequentemente morre mais cedo, morre mais gente também, então eu vou ter uma taxa de natalidade e de mortalidade ali igual assim, tá? Então a minha população não vai crescer tanto, é a típica, eu tenho um crescimento lento, tá? É a típica pirâmide, que é pirâmide mesmo, que tem um formato, eita, ficou feio, que tem um formato de pirâmide de fato, tá? Que é esse formatinho triangular aqui da pirâmide, tá? Com a base maior e um topo que vai afunilando. Nasce muita gente, mas poucas crianças vivem, porque ainda tem a taxa de natalidade e mortalidade infantil alta, e a taxa de mortalidade geral é alta, então as pessoas não conseguem ficar velhas, digamos assim. Então tem uma base grande, nasce muita gente, mas poucas pessoas ficam velhas, porque tem uma taxa de mortalidade muito alta. A gente tem o segundo estágio, que é muito importante, que é quando esse país ele começa o território, usar o país como exemplo, o país começa a ter um desenvolvimento na saúde. Então a primeira coisa que acontece é eu tenho um desenvolvimento na saúde, então meu número de mortes cai de uma forma muito drástica. Eu tenho aqui a linha de taxa de mortalidade caindo de forma bem incisiva, assim, de forma bem abrupta. Isso vai fazer o que? Eu mantenho o número de nascidos, só que o número de mortes cai muito. Então o que vai acontecer? Essa população vai ter um boom muito grande, vai crescer muito. É quando eu tenho as principais diferenças entre as taxas de mortalidade e de natalidade que eu vou ter o aumento mais drástico da população, tá? Que a gente chama de boom demográfico, explosão demográfica. Então eu tenho nesse segundo estágio esse ponto. Eu tenho uma diminuição das taxas de mortalidade de forma muito importante, tá? É muito forte, porque eu tenho, claro, melhorias na saúde acontecendo de forma importante, então eu tenho a diminuição de mortes caindo muito e o número de nascimentos continua alto, a taxa de natalidade continua alta. Então eu vou ter um crescimento muito rápido. E a minha pirâmide agora vai ter um formato mesmo de pirâmide. Assim, ó, a minha base, o meu topo lá em cima começa a ficar um pouquinho maior, porque as pessoas estão vivendo mais, tá? No terceiro estágio, eu já tenho uma coisa diferente. Eu tenho um número de mortes caindo um pouco mais devagar, claro, tem um limite, tá? A gente não pode zerar as mortes nunca, as pessoas vão morrer. Então, por mais que eu estenda a vida de uma pessoa, em algum momento ela vai morrer. Então, a quantidade de mortes ela vai caindo devagarzinho ali nesse terceiro estágio. Vai caindo um pouco mais lento, tá? E quando ela vai caindo um pouco mais lento, eu tenho também, nesse terceiro estágio, uma diminuição da taxa de natalidade. A entrada da mulher no mercado de trabalho, aumento das taxas de urbanização. Então eu tenho também uma diminuição na taxa de natalidade. Então, se a gente olhar essa pirâmide, ela está um pouco diferente. Ela já começa a ter um formato diferente. Eu tenho uma base meio reta aqui. Porque agora o meu número de nascidos também está diminuindo. Então não tenho mais aquela base grandona, porque os nascimentos diminuíram, a taxa de natalidade diminuiu. Tá? Então eu vou ter uma população que vai começar a ter um formato mais padronizado, de uma coisa meio retangular, assim, tá? Então eu vou ter um crescimento um pouco menor, tá vendo que a minha curva de crescimento de total da população já não é mais tão rápida assim, tá? Já está um pouquinho menor. No quarto estágio, esses três estágios são os mais importantes, tá? Isso aqui já resume bem a transição demográfica, beleza? Tá? De novo, tem gente que chama de 3, chama de 4, muda, junta esses dois aqui, o segundo com o terceiro, enfim. Esse aqui está mais divididinho. Aí, o importante é entender a ideia. Tá? O quarto estágio eu tenho já os meus nascimentos bem baixos, tá? Taxa de natalidade bem baixa, que é normal de acontecer. Alguns países começam a ter problemas com taxa de natalidade e fazem o contrário, incentivam a natalidade para as pessoas terem filhos. Por quê? Quando você tem uma taxa de natalidade baixa hoje, daqui a 20 anos você vai ter uma população economicamente ativa baixa, pessoas para trabalhar, que são as pessoas ali entre 20 e 60 anos, tá? Que a população economicamente ativa vai ser mais baixa. Então você começa, por exemplo, a ter problemas previdenciários. Não que a forma como está acontecendo no Brasil seja a mais adequada,
Mas a reforma da Previdência no Brasil ela está baseada na transição demográfica, que está acontecendo de fato. É uma população que está ficando mais velha, está envelhecendo. Porque a taxa de natalidade está caindo e a taxa de mortalidade já está num nível baixo, assim, no nível que dificilmente você consegue superar muito isso. A média de idade, a expectativa de vida do brasileiro hoje é de 75 anos. Você não consegue mudar muito mais do que isso. É meio que a média de morte das pessoas, 75, 80 anos. Ali quem passa disso já está numa velhice muito mais avançada, tá? Então a média é essa. O Brasil já está nesse nível aí de 75, 80 anos de expectativa de vida, mas as taxas de natalidade estão caindo de forma bem importante no território brasileiro. Então a gente está começando a ficar com uma pirâmide mais ou menos assim, que já começa a ter um formato meio estranho, já não é pirâmide mais, né? Uma coisa abaulada assim, uma coisa meio retangular, que vai cair até que vai estabilizar num número de nascimentos mais ou menos baixo e num número de mortes também baixo, então vai ser uma população que não vai crescer tanto mais e eu vou ter a minha linha total aqui de crescimento um pouquinho mais plana, menos inclinada para cima, até que no estágio 5 aqui, que já é uma projeção, né, não é mais um dado, essa população volte a subir, tá? E eu volte a ter uma taxa de natalidade mais alta, a taxa de mortalidade se mantém baixa e no limite dela, né? E a taxa de natalidade volte a subir ali com uma possível ajuda do governo em incentivo à taxa de natalidade para não ter esse problema de população economicamente ativa lá na frente, tá? Mas existem casos de que essa curva, a taxa de natalidade, fique abaixo da taxa de mortalidade, ou seja, morre mais gente do que nasce e esse país começa a ter um crescimento negativo do, da população. O que é um crescimento negativo? Essa população ela começa a diminuir, tá? Ao invés de aumentar. E aí vem de fato, aí tem que vir de fato o Estado, geralmente é o Estado, que vem faz um incentivo à natalidade para que voltem a nascer pessoas e essa população tenha quem trabalhar num futuro, beleza? Volte a ter uma população economicamente ativa num futuro. De forma geral, isso é um assunto muito importante. As teorias populacionais são importantes, mas não caem tanto assim, mais a malthusiana, mas principalmente essa questão da transição demográfica no Brasil é muito falado hoje. Uma das grandes discussões no Brasil dos últimos anos foi a questão da reforma da Previdência, e ela está principalmente pautada nessa ideia de transição demográfica e de um envelhecimento da população. Bom, então é isso, galera. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Valeu, até mais. Tchau, tchau.